Caríssimos irmãos, caras irmãs, nesse momento estamos em mais uma palestra virtual com os irmãos da UD Partenon, pedindo que a paz do Cristo vibre em cada um de nós. Nós vamos nos lembrar que quando a Terra se separou do Sol, Jesus era o coordenador de todo esse movimento sideral. Depois ele vem ao planeta para nos trazer a face divina do amor. Nos traz uma série de instruções sobre o amor e sobre a instrução. Certa noite estava Jesus meditando à beira da praia, quando o discípulo amado João o encontra. E vendo-o tão pensativo, pergunta: Senhor, de onde procedem tantos males? E o mestre carinhosamente vai dizer a ele: eu tenho ensinado o amor por ser o único processo de viver sem sofrer, mas os homens desejam a saúde para desperdiçá-la, a alegria para tirá-la fora, a paz para convertê-la em conflito. Os homens não meditam na realidade transitória da vida física. Então João pergunta a ele: como mudar essa situação, Senhor? E ele amorosamente responde: a única solução é não fazer ao outro o que não gostaria que este lhe fizesse. E a alternativa é vir a mim, todos os que se encontram cansados e aflitos, mas sem esquecer os seus fardos, pois só assim eu os consolarei. E nós encontramos então a última ceia. Jesus, sabendo de tudo o que aconteceria, ele vai trazer, entre outros ensinamentos, antes da sua prisão, uma informação: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Assegura: não vos deixarei órfãos. E promete: se me amais, guardai os meus ensinamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Vós o conhecereis, e ele estará eternamente convosco. Vos ensinará todas as coisas, e vos relembrará tudo quanto vos tenha dito, porque nós esqueceríamos. E o Consolador veio. As vozes do céu, que por misericórdia de Deus nos ampliaram a lei do amor, dando vida intensa e fecunda, após compreensão ampliada, para que possamos aplicar em todos os nossos atos diários, aplacando a sede inferior das paixões. Então esse Consolador veio para aliviar, confortar, amainar, suavizar dores morais, dores físicas, os desafios que equivocadamente nós catalogamos como obstáculos, como dificuldades e como sofrimentos. Então nós vamos encontrar exatamente o que os amigos espirituais nos informam. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que trata o Cristo Consolador, nós temos um subitem, Consolador Prometido, e dentro deste as instruções dos Espíritos, onde vão nos falar da chegada do Espírito de verdade, o advento. E o Espírito de verdade, quem seria ele? Na obra da codificação, o codinome verdade e variantes aparece num total de 84 vezes.
E nós vamos observar o item 5, algumas frases de impacto. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Escutai-me. Quem veio como outrora aos filhos de Israel? Uma outra frase, o Espiritismo como o fez antigamente a minha palavra. Quem falou com os hebreus na antiguidade? Ele vai dizer também, vinde a mim todos vós que sofreis. Sinto-me por demais tomado de compaixão pela vossa imensa fraqueza moral. E ele vai pedir, amai-vos, instruí-vos. Na lei de Deus encontra-se toda a verdade. Os erros enraizados nela são dos homens. E no item 6, outras frases de impacto. Venho consolar e instruir os deserdados. Resignem-se nas provas, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Quem esteve no Jardim das Oliveiras? Quem veio consolar e instruir? Em verdade vos digo, os que assistem meus irmãos são meus bem-amados. E nós complementamos mais um pouco no item 7. Sou o grande médico das almas. Os fracos, os sofridos, os enfermos são os meus filhos prediletos. Vinde a mim, e sereis aliviados e consolados. Então, quem é o grande médico das almas? Novas perguntas. Quem alivia fardos? Quem consola sofridos? Uma das perguntas do Livro dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que já esteve entre nós na Terra? E os construtores da codificação vão dizer: Jesus. Então é fato. Todos os espíritos falaram a mesma linguagem em lugares diferentes, em datas diferentes, em sociedades diferentes, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Jesus é o Espírito de verdade, que veio atravessando os milênios e ainda está nos esperando. Alguns exemplos, na Revista Espírita de 1860, o Espírito Chateaubriand nos diz, é o próprio Cristo que preside aos trabalhos da era de renovação. O Espírito Erasto, ele vai dizer, o Espírito de verdade é nosso mestre, é mestre de todos nós. E nós vamos encaminhando os nossos passos por outras obras. Em 1862, Kardec vai dizer: o mestre de todos nós é o Espírito de verdade e que me protege de modo particular. O Espírito Hahnemann, o Espírito de verdade, dirige este globo. Então nós temos certeza meridiana de que Jesus veio completar o que não havia dito, porque não teria sido compreendido. E encontramos então os amigos espirituais nos informando pelo Espírito Alexandre no livro Missionários da Luz. O Espírito de verdade é o próprio Senhor. Quem teria condições evolutivas para coordenar os mais de 50 espíritos de escola que participaram da codificação? Quando da publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec colocou a mensagem que fora recebida na Sociedade Espírita de Paris, com a assinatura Jesus de Nazaré, e que está lá no Livro dos Médiuns. Ele coloca então no Evangelho segundo o Espiritismo que falamos há pouco, no capítulo 6, item 5, alterando o nome da assinatura para Espírito de Verdade. E aí, os amigos espirituais então nos mostram, e nós vamos compreendendo, principalmente nesses momentos em que estamos
reclusos, pensando mais sobre a nossa intimidade, buscando mais o achego, o aconchego, o carinho e o amor daqueles que nós realmente temos compromissos morais diante do berço porque fomos buscá-los, o nosso pequeno, grande grupo familiar. Então, a semelhança dos dias em que Jesus viveu entre nós, os tempos atuais ensejam a restauração viva e atuante da mensagem divina, porque a terra continua sendo um campo rico de oportunidades para a vivência do Evangelho. Existem incontáveis portas de serviço esperando pela humanidade. Nestes dias de cultura e abastança, pululam também a miséria física, a miséria moral, aguardando socorro. Faz-se necessário que repontem os homens do caminho, mas que sejam replantadas as sementes da esperança, para que esses novos homens do caminho surjam. E nós já sabemos que muitos homens do caminho já estão entre nós, jovens, mas adultos, reencarnando aos milhões. Recordemos com João, Jesus é a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. E tenhamos a certeza que a luz de Deus, filtrada pelo amor infinito do Mestre, nos clareia interiormente quando desejamos. E com essa claridade espiritual, com certeza, nos conduzirá aos caminhos redentores do reino do Pai, que é amor infinito. Que fique para a nossa reflexão, caríssimos irmãos e irmãs. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.